Aplicações das derivadas. Estudo de uma função real de variável real. Nas duas últimas aulas, fizemos o estudo da monotonia e extremos relativos e o estudo do sentido das concavidades e ponto de inflexão do gráfico de uma função real de variável real. Neste momento, já estamos em condições de fazer o estudo de uma função, incluindo a representação gráfica da mesma. Para o esboço do gráfico de uma função real de variável real, normalmente fazemos o estudo da função tendo em conta os seguintes aspectos: o domínio, os zeros da função, as equações das assíntotas, o ponto de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, o estudo da monotonia e extremos relativos, o estudo do sentido das concavidades e pontos de inflexão, os limites da função, quando x tende para os extremos do intervalo do domínio e, finalmente, o esboço do gráfico da função. Como exemplo, sugerimos a representação gráfica da função f de x igual x ao cubo menos 3x ao quadrado. Primeiro, temos que fazer um estudo completo da função, seguindo os pontos acima referidos. Sendo f uma função polinomial, o seu domínio é R, ou seja, o intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. O gráfico da função f interseta o eixo do x nos pontos de abscissas 0 e 3, que são os zeros da função. A função f não tem assíntotas, uma vez que se trata de uma função polinomial. O gráfico da função f interseta o eixo dos y no ponto de ordenada 0, que é o valor da função f no ponto da abscissa 0. A primeira derivada da função f é 3x ao quadrado menos 6x. Os zeros da primeira derivada são 0 e 2. Vamos agora construir a tabela da primeira derivada. Na primeira linha, ficam os valores 0 e 2, que são os zeros da primeira derivada. Aqui, a função é definida em todos os pontos. Na segunda linha, ficam os sinais da primeira derivada. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de menos infinito a 0 ou ao intervalo de 2 a mais infinito, obtemos sempre um resultado positivo. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de 0 a 2, obtemos sempre um resultado negativo. Na terceira linha, indicamos o intervalo onde a função é crescente, o intervalo onde a função é decrescente e os extremos relativos. Pela análise da tabela, podemos verificar que f de x é crescente nos intervalos de menos infinito a 0 e 2 a mais infinito, porque a primeira derivada é positiva. F de x é decrescente no intervalo 0 a 2, porque a primeira derivada é negativa. F de x tem um ponto de máximo de coordenadas 0, f de 0, ou seja, 0, 0. Para f de 0, substituímos na expressão analítica da função f a variável x por 0. F de x tem um ponto de mínimo de coordenadas 2, f de 2, ou seja, 2 menos 4. Para f de 2, substituímos na expressão analítica da função f a variável x por 2. A segunda derivada da função f é 6x menos 6. A segunda derivada só tem um zero, que é 1. Vamos agora construir também a tabela da segunda derivada. Na primeira linha, só fica o valor 1, que é o zero da segunda derivada, uma vez que a função é definida em todos os pontos. Na segunda linha, ficam os sinais da segunda derivada. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de menos infinito a 1, obtemos como resultado um valor negativo. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de 1 a mais infinito,
obtemos um resultado positivo. Na terceira linha, indicamos o sentido das concavidades e o ponto de inflexão do gráfico da função dada. Pela análise da tabela, podemos verificar que a concavidade fica voltada para baixo no intervalo de menos infinito a 1, porque a segunda derivada é menor que zero. A concavidade fica voltada para cima no intervalo de 1 a mais infinito, porque a segunda derivada é maior que zero. f de x tem um ponto de inflexão de coordenadas 1, f de 1, ou seja, 1 menos 2. Para f de 1, substituímos na expressão analítica da função f a variável x por 1. Agora vamos calcular os limites da função f quando x tende para os extremos do intervalo do domínio, ou seja, quando x tende para menos infinito e quando x tende para mais infinito. Quando x tende para menos infinito, a função tende para menos infinito. E, quando x tende para mais infinito, a função tende para mais infinito. Utilizando os dados anteriores, podemos começar a esboçar o gráfico da função f seguindo os passos acima referidos. O gráfico é constituído por uma única curva, uma vez que o domínio é um único intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. A curva interseta o eixo do x nos pontos de abscissas 0 e 3. Não existem assíntotas, portanto a função é contínua em todo o seu domínio. A curva interseta o eixo dos y no ponto de ordenada 0. O ponto de coordenadas 0, 0 é um ponto de máximo. Logo, a curva cresce à esquerda e decresce à direita do ponto. O ponto de coordenadas 2 menos 4 é um ponto de mínimo. Logo, a curva decresce à esquerda e cresce à direita do ponto. O ponto de coordenadas 1 menos 2 é um ponto de inflexão. Logo, há uma mudança de sentido das concavidades do gráfico da função nesse ponto. Quando x tende para menos infinito, a função tende para menos infinito. Logo, a curva desce. Quando x tende para mais infinito, a função tende para mais infinito. Logo, a curva sobe. No fim, unindo todas essas linhas, tendo em conta as tabelas das duas primeiras derivadas, obtemos a representação gráfica da função dada. No fim desta aula, sugerimos 3 funções reais de variável real para que o aluno faça o estudo completo de cada uma delas.